Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST ao canal. E como você já sabe, nós estamos falando sobre perícia. E perícia, como é que funciona? Um trabalhador acha que tem um determinado direito, a empresa não concorda. Então você vai para o juiz. E o juiz vê a necessidade ou não de haver uma perícia judicial. Pois bem, nesta perícia judicial, a vantagem é que a gente sabe com antecedência o dia que vai ocorrer. Então a gente pode fazer uma preparação. Qual o tipo de preparação? Nós podemos ver o que o trabalhador está reclamando. Ele está reclamando sobre insalubridade, sobre periculosidade, sobre um acidente de trabalho, sobre uma doença ocupacional. O que seja, a gente vai no posto do trabalho, vamos verificar os postos onde ele trabalhava e vamos coletar as informações. Depois que a gente coletar as informações, nós devemos fazer uma reunião. Reunião com quem? Fazer uma reunião com o advogado, com o assistente técnico, se for o caso, com o RH, com o médico do trabalho, com o engenheiro. Então, todo mundo tem que alinhar as informações para que um não fale uma coisa e o outro fale outra coisa diferente. Nós temos que saber se é possível defender a empresa ou se não é. Se acharmos que não é possível, fala com o advogado e ele vai ver o que é possível negociar. Se a gente acha que a responsabilidade da situação é da empresa, o advogado entra em ação. Mas se a gente acha que é possível defender a empresa, o advogado também precisa das nossas informações. Okay? Tá. E no dia da perícia, o que vamos fazer? Primeira coisa, que nem sempre se toma cuidado, nós temos que separar os EPIs. Então, digamos que tem um determinado setor onde vai se fazer a perícia que tem muito ruído. Todo mundo tem que estar com protetor. Então, a gente tem que separar o protetor para o reclamante, para o advogado reclamante, para o nosso advogado, para o assistente técnico, para todo mundo que vai participar da perícia. Outra coisa que devemos tomar cuidado no dia da perícia é fazer uma vistoria. Como assim? Na empresa, não existe empresa perfeita, então sempre podem acontecer alguns problemas. E o perito é um ser humano, então digamos que ele está passando pela empresa, pelos setores, fazendo a perícia, só que aí ele verifica uma situação irregular que não tem nada a ver com a perícia. Ele pode ser influenciado. Tá? Então não custa nada, antes do horário da perícia, fazer uma vistoria pela empresa para verificar se não há nenhuma irregularidade. O que mais? Conversar com o gestor onde vai ser realizada a perícia. Então vai chegar lá com o gestor, olha, vai acontecer uma perícia, a causa que ele está solicitando é isso, o horário da perícia é esse, tenha calma, isso é importante orientar. Por quê? Porque às vezes o reclamante vai falar alguma coisa que a empresa não concorda e o contrário também. E dependendo dos ânimos, pode-se até para agir de fato. Então, tem que se colocar todo mundo, olha, tem que ter tranquilidade para não ter problema no horário da perícia. Outra orientação, os procedimentos permanecem. O que é isso? Digamos que determinado setor, quando está funcionando, ninguém pode entrar, porque é uma zona de risco, alguma coisa assim. Eu sei que o perito tem liberdade para transitar por todos os setores da empresa, mas aqueles procedimentos de segurança permanece, ele não pode entrar no setor que normalmente seria restrito. Tá? Então, se achar necessário realmente entrar naquele setor, vamos ver um outro horário, talvez outro dia, mas tem que explicar os motivos técnicos daquele impedimento. O que mais que a gente tem que tomar cuidado? A perícia é feita de forma amostral, de forma pontual. O perito geralmente vai ficar lá meio expediente, talvez, raramente, ele vai fazer uma segunda visita, para complementar as informações, ou seja, muito pontual. E o que pode acontecer? No dia que ele fez a perícia, foi o pico de produção da empresa. E aí fica parecendo que a exposição do reclamante era elevadíssima. Pode acontecer o contrário também, o inverso também, né? Um dia de baixíssima produção. Mas aí a empresa tem como demonstrar isso. Olha, nós temos a produção mensal. Nós temos que dar para o advogado, para o assistente técnico, as informações para ele colocar no processo. Olha, aquele não foi um dia típico. Aquilo ali foi uma exceção. E tem como provar isso. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que as avaliações, as perícias, às vezes são até ano depois do período que o trabalhador, que o reclamante estava na empresa. E muita coisa pode ter mudado. E tem perito que vai tentar simular a situação. Tem situações que a gente pode até aproximar, mas tem situações que é impossível fazer isso. E aí tem que deixar isso bem claro também no processo. Olha, não dá para simular, não existe mais aquela situação. Aquele setor não existe mais, a máquina não existe mais. Então a perícia será prejudicada. Espero que tenham gostado das dicas.
Se gostaram, já sabe, né? Curte aqui embaixo, compartilha esse vídeo e semana que vem a gente continua falando sobre perícia judicial. Um abraço! Fala, prevencionista! Tudo bem? Hoje estamos aqui com o último vídeo dessa série sobre perito e assistente pericial. Já se foram, né, com 4 vídeos, né, como passa rápido, ali no intervalo de 30 dias nós aprendemos bastante sobre perito e assistente pericial. Pergunta que um colega fez, você pode ver aqui abaixo. Quem pode ser perito, né? Como ser perito, na verdade foi o que ele perguntou. Quem é o perito? Perito do trabalho, normalmente, perito judicial vai ser o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. Por que, Nestor? Porque normalmente na perícia, né, relacionada à área trabalhista se envolve muito a questão da insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. A Lei 8.213 de 91, seu artigo 58, ela diz que para fazer o laudo de aposentadoria especial tem que ser médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A NR15 nos diz que para fazer laudo de salubridade tem que ser médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. A NR16 vai pelo mesmo caminho. Então, para se dar bem como perito, tem que ser engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Nestor, quem é o engenheiro de segurança do trabalho? O engenheiro de segurança do trabalho, por força da Lei 7.410, é o engenheiro que fez qualquer curso de engenharia ou arquitetura e fez pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Além desse curso superior de engenheiro, qualquer engenharia ou arquiteto e a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, o perito tem que ser um exímio conhecedor do assunto. Ele tem que conhecer bastante das leis que cercam o trabalho que ele vai fazer. Por exemplo, se ele for fazer uma perícia sobre insalubridade, ele tem que conhecer bastante da NR15, tem que conhecer bastante das NHOs da Fundacentro, para poder embasar melhor o seu trabalho. Além do curso superior, o perito ele se torna perito em um determinado processo por indicação do juiz. Então é fundamental que o juiz, né, indique, designe o perito. Só assim é que ele será perito. E quem normalmente o juiz indica? Uma pessoa, né, que o juiz tenha confiança. Aí ele vai e indica essa pessoa para ser o perito dele na ação. Por quê? Porque quem é o perito? O perito é os olhos do juiz. É ele que vai lá dentro da empresa fazer as avaliações. É ele que vai reconhecer o ambiente de trabalho para poder dar o seu parecer e embasar a decisão do juiz, né? O Mário Sobral falou muito bem sobre isso. O perito tem que ser um cara que atua com ética, com conhecimento sobre o assunto, e ele não pode atrapalhar o processo. Por isso ele tem que entender bastante as nuances do processo, para não entrar e, ao invés de ajudar, atrapalhar tudo. Nestor, mas eu não tenho experiência, eu posso ser perito, eu posso ser assistente? Sim, né? Todos nós nascemos sem experiência, né? E muitos peritos fizeram sua primeira perícia também sem experiência. E depende do individual de cada pessoa buscar conhecimento, ser um camarada insatisfeito com o seu próprio conhecimento para estar sempre avançando e conseguir entregar aquilo que a perícia precisa. Como ser assistente técnico? Como nós já dissemos em um vídeo passado, o assistente técnico ele é um profissional que tem a formação. Opa! Não existe exigência para a formação do assistente técnico. O assistente técnico é uma pessoa que tem a confiança de uma das partes. Então, vamos lá, numa perícia sobre insalubridade, né, nós vamos ter o trabalhador que está requerindo o direito, nós vamos ter o empregador que está lá se defendendo, né, e cada uma dessas partes, tanto o trabalhador que requer um direito, quanto o empregador, podem contratar seus assistentes técnicos. Seus assistentes técnicos vão fazer os quesitos, elaborar os quesitos para o perito responder. Então, o assistente técnico normalmente é contratado diretamente pelo advogado de uma das partes. Por exemplo, o advogado do trabalhador que está reclamando o direito
pode contratar o seu assistente técnico e da mesma forma o advogado está defendendo o empregador. Por que cargas d'água que o advogado vai contratar um assistente técnico? Porque no mesmo caso lá do juiz, o assistente técnico normalmente é uma pessoa que entende do assunto e que vai ajudar o advogado da empresa, que normalmente não é especialista em leis trabalhista e previdenciária, vai trabalhar em conjunto com o advogado para mostrar que a parte que ele defende é a parte que tem razão. O assistente técnico tem que ser um cara que entende muito, né, para poder elaborar quesitos com eficiência, quesitos condizentes com o que a parte dele precisa. Se eu sou um assistente técnico que defende o trabalhador, meus quesitos têm que vir no objetivo de mostrar que realmente o ambiente é insalubre e o meu trabalhador, o trabalhador que eu defendo, né, por isso ele tem direito à insalubridade. O que nós vemos no mundo do trabalho hoje é que muitos assistentes técnicos acabam elaborando quesitos que acabam ajudando a outra parte e atrapalhando a parte que ele defende. Por isso é fundamental e não é raro o assistente técnico saber tanto ou até mais do que o perito, porque ele anda ali em um campo minado, aonde uma pergunta que ele fizer nos seus quesitos pode acabar entregando o ouro para a parte contrária a que ele está defendendo. Qual é o regulamento que regulamenta tudo isso? Código de Processo Civil. Depois dá uma olhadinha lá, porque também é show de bola. Se você está entrando no mundo de perícia, desejo boa sorte. Espero que essa série de vídeos tenha te ajudado a entender mais esse mundo complexo, esse mundo rentável e desafiador que é o mundo das perícias. Se gostou do vídeo, curte aí e se inscreva no canal para ficar por dentro das atualizações. Toda terça-feira tem vídeo novo neste canal. Beleza? Abração.